Passamos à leitura da palavra de hoje. A palavra de hoje está em Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao verso 13. Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao verso 13. Façamos essa leitura de forma responsiva. Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao verso 13. Eu vou ler o primeiro, tá? Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Todo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. O título da palavra dessa manhã é Coisas que enriquecem ainda mais a vida dos santos. Coisas que ainda mais enriquecem a nossa vida. Totalmente compreensível observar a nossa vida e entender que em muitos momentos em que nós vivemos, queremos otimizar, ou queremos sempre melhorar a nossa qualidade de vida. Não há ninguém aqui que vai dizer, poxa, pastor, eu gostaria de que a minha vida piorasse no aspecto qualidade de vida. Todos no mundo almejam melhorar a sua qualidade de vida. E algum dos aspectos que pode melhorar essa qualidade de vida está na saúde, no trabalho que você tem, na maneira como você trata as suas finanças. Também você precisa de férias, você precisa de descanso e do relacionamento que você tem com as pessoas. Tudo isso afeta a sua qualidade de vida. Então, nós precisamos atentar ao ponto da palavra de hoje e pensarmos um pouco. Como é que nós, então, podemos melhorar a nossa qualidade no relacionamento com Deus? Como é que nós podemos melhorar a qualidade da nossa vida espiritual? Eu sei que muitos dos irmãos têm um anseio e buscam a Deus para melhorar a sua vida no relacionamento com Deus. Mas queremos ver à luz da Escritura da palavra de hoje, como é que nós então podemos melhorar isso cada vez mais. Então, hoje nós podemos observar Paulo cativo em Roma, irmãos, está cativo. Como é que uma pessoa que está cativa, presa, ele pode desfrutar de alegria? Mas a palavra de hoje mostra que ele está desfrutando de uma alegria. E a palavra no verso 10 do texto de hoje diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está falando à igreja de Filipos, dizendo, poxa, estou muito grato, estou muito feliz por vocês se lembrarem de mim, porque nós sabemos que a igreja de Filipe estava ajudando Paulo, que estava em Roma. A igreja de Filipe estava ajudando financeiramente Paulo, que estava preso em Roma. Então podemos pensar, através dessa palavra, como é que Paulo, mesmo preso em Roma, ele se alegra. Como eu falei, irmãos, Paulo estava preso, mas ele percebe que os irmãos de Filipos estavam se lembrando dele. E como a palavra diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado. Ele está sentindo o que, irmãos? O cuidado dos irmãos de Filipos para com a sua vida. Ele percebe e nota que os irmãos de Filipos, aqueles pela qual ele já sacrificou levando o evangelho, eles se lembram da vida de Paulo. Nós temos que lembrar que a igreja de Filipe foi a igreja que desde o início das viagens missionárias de Paulo esteve apoiando em todo o seu trabalho.
A igreja de Filipe é uma igreja fiel. Então a gente observa que essa igreja, por um dado momento, havia cessado no auxílio a Paulo, porque, como a palavra diz, faltava oportunidade a eles. Mas eles, como a palavra de hoje se refere, continuam a ajudar a vida de Paulo. Então imagina, pessoal, que um homem preso, cativo, ele está recebendo auxílio. Isso quer dizer, as pessoas estão se lembrando de Paulo. Por que a alegria de Paulo é sobremaneira, irmãos? Não é porque ele recebeu dinheiro, não, irmãos. Alguns podem pensar, poxa, deve ter recebido uma oferta boa das pessoas. A igreja de Filipe deve ter dado uma quantia razoável para que Paulo se alegrasse. Não, a alegria de Paulo não estava no dinheiro, irmãos. Claro que ele agradece o apoio, a ajuda, porque estava preso. E esse valor poderia lhe ajudar na prisão em que ele se encontrava, porque a prisão de Roma era assim. Você tinha que se sustentar. Caso você não tivesse seu sustento, você morreria lá dentro. Alguém tinha que apoiar. Então imaginem, irmãos, diante dessa perspectiva, Paulo recebe a ajuda dos irmãos de Filipe, não porque ele estava com medo da morte. Nós sabemos, ele não tem medo da morte. Paulo diz, em Filipenses capítulo 1 mesmo, ele diz, não tenho medo, meu lucro é morrer por Cristo. Mas a palavra de hoje mais uma vez mostra Paulo feliz, porque a igreja de Filipe lembrou-se dele. Irmão, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar. Deus se lembra de você. Deus se lembra de cada um de vocês. Não fiquem perturbados ou não fiquem tristes, porque, poxa, ninguém se lembra de mim. Muitas vezes nós vivemos a frustração no nosso dia a dia, porque pensamos, ninguém se lembra da minha vida, ninguém se lembra de mim. Não, irmãos, Paulo estava preso sozinho, irmãos. Então imagine a solidão que ele sentia no teu íntimo, no teu coração. Mas a palavra de hoje mostra que a igreja de Filipe se lembrava de Paulo. Mais uma vez, irmãos, Deus se lembra de você todos os dias. Deus se lembra de você, irmão, você que está sofrendo de depressão nesse momento, você que está sofrendo com causas emocionais, pela ausência de companhias fiéis ao seu lado. Lembre-se, Deus está na tua vida e Deus se lembra de você. Irmãos, e diante dessa situação ele se alegra. Paulo não está feliz porque recebeu dinheiro, não, irmãos. Ele está feliz por causa do significado que essa ajuda tem para a sua vida espiritual. Por exemplo, vou dar um exemplo, as minhas filhas, no Dia dos Pais, elas escrevem uma cartinha, falam, papai, eu te amo, você é maravilhoso. Para mim, aquilo vale muito, irmãos. Talvez você diga, poxa, pastor, você está feliz por causa de uma cartinha, a criança fez tudo errado, escreveu tudo errado, com a letra feia pra caramba, e você se alegra? Claro que eu me alegro. Por quê? Porque eu sei o quanto aquela carta vale para mim. Estão entendendo? Para Paulo, a ajuda dos irmãos de Filipe era algo semelhante. A ajuda e o auxílio não era questão de valores, tá? Não é porque eles eram uma verba muito razoável e por isso Paulo estava feliz, porque olha, com essa ajuda eu vou poder sustentar minha vida aqui na prisão domiciliar por mais 5 anos. Não era isso, não. A alegria de Paulo, a satisfação de Paulo estava no auxílio dos irmãos de Filipe, porque eles estavam se lembrando dele. Irmãos, vocês precisam guardar no coração de vocês. Todas as semanas eu lembro de cada um de vocês. Eu oro por cada uma de suas vidas. Caso você sinta em algum momento alguma solidão, depressão, lembre-se, Deus se lembra de você. E eu aqui, como humilde servo do Senhor, que pastoreia vocês, eu também lembro de vocês. Não sei o que se passa na sua vida nesse momento, mas eu sempre lembro de cada um de vocês, orando por vocês. Irmãos, Deus se lembra de Paulo,
Deus usa a vida dos irmãos de Filipe para dizer: olha, a sua jornada continua. Deus, através da vida de Paulo, através da vida dos irmãos de Filipos, está mostrando que a tua obra, ela continua, ela prevalece. Lembre-se disso no teu coração. Irmãos, a nossa igreja precisa mudar, precisa melhorar. Nós precisamos saber que o Senhor se lembra de nós, o Senhor lembra de você. Infelizmente, mais uma vez, eu tenho que dizer, quantos faltaram hoje, pessoal? Não estou falando com raiva, tá, pessoal? Quantos faltaram hoje? Meu Deus. Ontem lá no futebol encontrei vários. E na igreja, cadê? Irmãos, algo tem que mudar na nossa vida. Você tem que entender que Deus sempre se lembra de você, Deus sempre se lembra de mim, e Deus sempre cuida de você, e Deus sempre cuida de nós e da nossa igreja. Isso tem que mudar, irmãos, no seu coração, no seu íntimo, para que a nossa igreja viva cada vez mais, uma vida cada vez mais plena no Senhor. A maior alegria que Paulo poderia ter era a liberdade, irmãos, um preso. Qual é a maior alegria que ele pode ter? Sair da prisão, mas ele diz: eu estou alegre de sobremaneira, estou feliz de sobremaneira, porque os irmãos de Filipe, aqueles pela qual eu levei o evangelho, vocês se lembram de mim. E quando vocês se lembram de mim, isso significa que Deus continua a agir nas suas vidas e também na minha vida, e isso consola e conforta o meu coração. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está falando, irmãos. Semana passada, depois do culto da tarde, estava aqui na igreja, estava eu e o evangelista Renan. Depois de um tempo, eu fui descer lá embaixo, onde os jovens ficam, e quando eu vi lá, não havia ninguém. Falei: poxa, como assim não tem ninguém aqui? Aí eu falei para minha esposa: largaram a gente aqui. Nos abandonaram. E quando fui ver, eu percebi que os irmãos foram para algum lugar tomar uma coisinha, né? O sentimento, não estou criticando, tá, irmãos? Falei: poxa, podiam ter se lembrado da gente, né, Paulo? Mas o pessoal largou, a gente foi embora. Não bastasse isso, o evangelista Renan falou: pastor, também estou indo embora agora. Falei: poxa, né? Irmãos, lembre-se, Deus se lembra de você. Deus usa a vida das pessoas no teu entorno para dizer a você: eu estou contigo. Deus está contigo. Irmãos, isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso, porque Deus usa as pessoas do nosso entorno. Deus usa as pessoas. E tem vezes que Deus não usa as pessoas do nosso entorno. E por isso, não fique desesperado, porque: ai, pastor, eu me sinto só, estou depressivo, estou ansioso. Irmão, não se preocupe, Deus está contigo. Paulo está dizendo: estou feliz, a minha alegria se completa, a minha alegria é sobremaneira, porque sei que Deus está na minha vida. Não dependa das pessoas, amado. Não dependa das pessoas. Quando a gente depende das pessoas, a gente se frustra, pessoal. A gente vai se frustrar. Por quê? O ser humano não muda, pessoal. As pessoas não mudam. Sim, a pessoa pode mudar pelo mover de Deus. Mas por ela mesma, pelas próprias forças, ela não vai mudar. Irmãos, nós temos que entender no nosso coração que a alegria de Paulo não estava nos bens materiais, a alegria de Paulo não estava no auxílio financeiro que a igreja de Filipe estava dando. A alegria de Paulo estava em saber que Deus continuava a agir na sua vida e em ver que a igreja de Filipe continuava fiel ao Senhor. Essa tem que ser a nossa alegria, irmãos. Como é que então podemos melhorar a qualidade da nossa vida espiritual? É se alegrando no Senhor todos os dias. Alegre-se porque o Senhor está contigo. Alegre-se porque o Senhor está movendo todas as coisas na sua vida para que você possa obter.
e alcançar o propósito maior da salvação em Cristo Jesus. Essa é a vida que nós precisamos levar. E por isso, irmãos, eu desejo do fundo do meu coração que nós possamos lembrar que Deus está conosco. Deus Emanuel está conosco. Deus Emanuel se faz presente em nosso meio, irmãos, movendo-nos através do Teu Espírito Santo, movendo o Teu coração nessa manhã, quebrantando o Teu coração. Irmãos, por isso que nós, presbiterianos, somos zoados em outras denominações. Sabe como é que chamam os presbiterianos em outras denominações? De gelaterianos. Né? Somos gelados, né? Porque você vai, por exemplo, pessoal, vamos dar um exemplo. Você vai para uma igreja da Assembleia de Deus, poxa, assim, o pregador, eu acho que ele deve se animar demais. Eu nunca preguei numa Assembleia de Deus, né? Mas o pregador deve se animar demais, porque toda hora, oh glória, aleluia. Você fala, irmãos, Deus é contigo, oh glória, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Nossa, né? E aqui, como é que está o clima aqui? Deus é contigo. Qual é, meu? Caramba, não acaba, meu. Esse cara gosta de falar, hein? Talvez, né, esse seja nesse momento a nossa realidade. Né? Irmãos, Deus é conosco, a gente precisa entender isso em nosso íntimo. Se Deus é conosco, a nossa vida tem que mudar. Sabe que Deus está movendo a sua vida, você precisa mudar, irmão. Irmãos, vamos dizer, tá? Uma pessoa já mais velha, tá? Vamos dizer, de uma idade avançada, é difícil mudar. Tá? Isso é algo estatístico, tá, pessoal? É realidade. Uma pessoa já de uma idade avançada, ela tem muito mais dificuldade de mudar do que vocês. Tá? Mas vocês que são jovens, então logo podemos entender que podem mudar muito mais facilmente do que uma pessoa idosa. Isso quer dizer o quê? Irmão, você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua vida, irmão. Nós podemos mudar a nossa vida em Cristo Jesus. Eu gostaria que nosso ministério português aqui, todos pudessem entender o real valor desse culto, o real valor dessa adoração. Eu sei que a nossa igreja tinha um ministério português, e sempre teve. Mas precisamos melhorar o nosso ministério, irmãos. Como é que nós podemos melhorar? A mudança começa em você. Não é no fulano cicrano, não. A mudança começa em mim. Começa em mim. Irmãos, gostaria que vocês pudessem desfrutar da alegria no Senhor. A tua alegria tem que estar aqui na igreja, irmão. É isso que eu estou querendo mostrar. A sua alegria tem que estar aqui na igreja, de poder adorar a Deus, de poder louvar a Deus. Né? Rei da glória, a gente não cantou, maravilhoso é. Não há outro além. Se você crê que não há outro além de ti, como você consegue não vir à igreja? Como você não consegue se concentrar para viver a palavra de Deus? Mais uma vez, irmãos, lembre-se, Deus está em nossa vida e Deus continua a persistir na vida de cada um. Eu entendo vocês, irmãos, eu entendo vocês. Eu sei que alguns viraram a madrugada, estão aqui, forçados, mas na força, tem pessoas que dizem, na força do ódio eu vim à igreja. Pode ter sido, tudo bem, eu entendo. Porque eu também, quando eu era novo, meu pai sendo pastor, eu não podia faltar. Então, eu voltava da época da balada, na época da balada, vinha às 6 horas da manhã em casa, 7 horas tinha que acordar e preparar para ir para o culto, irmãos. Não estou falando para você fazer isso, tá, irmãos?
eu errei, tá? Eu peço perdão a Deus, me arrependi. Mas estou dizendo, você precisa entender que o mundo não é tão bom quanto você imagina. Isso você tem que perceber, irmãos. As pessoas que já viveram isso, eu já vivi isso e digo para vocês com plena confiança e convicção de que o mundo não vale a pena. Não vale a pena. E por isso, mais uma vez, desfrute da alegria em Deus. Desfrute da alegria que há em Deus Pai. É o que Paulo está desfrutando sobremaneira. A tua alegria é grande porque ele sente, ele percebe que há um mover de Deus sobre a vida desse homem e também da igreja de Filipe. Essa é a alegria que movia o coração de Paulo, amado irmão. E por isso, mais uma vez, irmãos, você busque em Deus a alegria, a plena alegria, porque é nele que você vai encontrar. Não é nos rapazes, não é nos jovens, não é nas meninas. Não, a nossa alegria está no Senhor. A tua alegria está em Deus. Em segundo lugar, irmãos, veja, Paulo encontrava a sua plena satisfação em Cristo Jesus. É o que nós podemos observar. Verso 11 e verso 12 da palavra de hoje diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja, Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como é que alguém pode viver a aprender contente em toda e qualquer situação? Paulo está dizendo, eu consigo viver assim. Isso quer dizer o que, irmãos? Que também é possível a nós vivermos assim. Não sendo influenciados pela realidade ou pelas circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia. Porque Paulo está dizendo, eu aprendi a viver assim. Nós também precisamos aprender a viver assim, irmãos. Não deixe com que a sua circunstância de vida, a sua situação de vida influencie a sua vida. Precisamos aprender a viver em plena satisfação no Senhor. A maior satisfação que nós podemos ter em nossa vida é vivermos ao lado de Deus. É isso que Paulo expressa através da palavra de hoje. O verso 12 diz assim: tanto sem estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele diz, eu não estou aqui alegre por causa do dinheiro que vocês mandaram para mim. A minha alegria está no Senhor. É isso que ele quer mostrar. Eu posso viver na fartura, também posso viver na pobreza. Para mim, o que importa é que estou satisfeito ao lado de meu Deus. Irmãos, aprenda a viver satisfeito pela presença de Deus em sua vida. A nossa maior alegria, a nossa maior satisfação tem que ser pelo fato de nós vivermos ao lado do Senhor. A nossa maior alegria tem que ser porque o Senhor está conosco. Irmãos, eu no ministério, encontrei vários tipos de pessoas, E uma das pessoas que encontrei na minha vida é um irmão, filho de um empresário famoso da colônia, da colônia coreana, O pai é muito rico, Esse irmão, ele sempre vivia insatisfeito. Você pensa, você pode pensar, o rapaz tem tudo que ele quer na vida. Ele tem muito dinheiro, a família é rica pra caramba. E você vai dizer, poxa, por que ele vivia insatisfeito? Ele vinha falar para mim, pastor, a minha vida está difícil. Eu falei, caramba, se a sua vida está difícil, imagina a minha. Irmão, se eu citar o nome, acho que os irmãos vão saber, mas não vou nem citar para, vai que me processam no YouTube aí, O irmão ouve depois, pastor, minha esposa. A família é rica demais. Ele vinha pedir aconselhamento para mim e dizer, pastor, minha vida está difícil, minha vida é miserável. Eu falo, sua vida é miserável? A família podre de rico? Irmão, o que isso mostra para nós? Por mais que você se encha de bens materiais na sua vida, por mais que você tenha um pai riquíssimo, cheio da grana, isso não vai trazer a plena satisfação. É isso que a palavra de Deus nos mostra, isso que a vida nos mostra.
E por isso, para de buscar a satisfação, para de buscar preencher-se das coisas do mundo, preencha das coisas de Deus na sua vida. Preencha das coisas do Senhor, preencha de adoração, preencha de louvor. É isso que nós precisamos. É disso que nós precisamos ver todos os dias. A presença maravilhosa de Deus que nos satisfaz. A presença que vivemos no Senhor, que nos traz alegria. A presença que nós vivemos em saber que Deus está conosco e nós podemos nele confiar todos os dias, a fim de vivermos vontade e a graça de Deus. O que Paulo diz que ele aprendeu? Ele diz que aprendeu a viver em toda e qualquer situação. É isso que Paulo está mostrando. Irmão, nós precisamos aprender isso em nossa vida espiritual. Se nós vivemos a nossa vida espiritual, nós precisamos aprender a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Estou feliz porque eu consigo servir a igreja do Senhor. Irmãos, a tua alegria precisa estar em Deus. A tua alegria precisa estar no Senhor, porque Ele é o Senhor que provê todas as coisas. Ele é o Senhor que proverá tudo aquilo que você necessita no seu dia a dia. É isso que nós vivemos todos os dias. Um Deus provedor. Mas Paulo diz, mesmo na pobreza, mesmo nas dificuldades, aprendi a estar contente. Irmãos amados do nosso Ministério Português da Igreja Final, busque a plena satisfação no Senhor. A sua maior alegria, a sua maior satisfação virá de Deus, virá do Senhor. E por isso, mais uma vez, a nossa satisfação não está no mundo. O mundo não vai satisfazer você. O mundo não vai poder alegrar você de forma eterna. Irmãos, pensem bem, pensem bem. O mundo, a alegria que o mundo nos traz é algo muito momentâneo. A alegria do mundo passa, mas a alegria da salvação, da eterna salvação, é o que permanece perenemente sobre nós. E essa alegria, como a palavra nos mostra, nunca ninguém poderá tirar essa alegria, a alegria da salvação. Porque por isso que Davi também orou em Salmo 51, na verdade. Restitui-me, Senhor, a alegria da salvação, por causa do pecado que ele viveu. Ele entende e implora a Deus: Senhor, me traga a alegria da tua salvação sobre a minha vida. E por isso, mais uma vez, irmãos do nosso Ministério Português, busque a alegria, busque a satisfação divina todos os dias. É Ele que vai te satisfazer. É Ele que te vai trazer a plena satisfação para você viver em todo o tempo feliz ao lado de Deus. Quando nós somos preenchidos pelo Senhor, não há nada que possa nos abalar, irmãos. Não há nada. Quando o teu coração se preenche das coisas de Deus, não há nada que possa prevalecer sobre nós. Mais uma vez, irmão, lembre-se, não busque as coisas do mundo, mas busque as coisas de Deus. Busque as coisas do Senhor, porque Ele vai preencher a verdadeira alegria no teu coração. Irmãos, por exemplo, um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu ganhei de presente um iPhone 11, da minha esposa. Ela me deu um iPhone 11 Pro Max, 250 gigas, e quando eu recebi aquilo eu fiquei feliz, poxa. Aquele momento a alegria era imensa. Por quê? Porque eu estava com o celular um pouco miserável, E quando eu recebi esse novo presente, eu fiquei imensamente feliz. Mas essa alegria, irmãos, já passou, porque o iPhone agora já está no 16, eu estou no iPhone 11, mas o celular continua funcionando muito bem, diga-se de passagem. Mas agora eu falo, eu preciso de 16. Eu estou com 11. Não é verdade, irmão? A gente percebe que essa parte traseira aqui do 16 é diferente, né? O do 11 aqui é mais antigo, né?
Por que? Não estou falando que eu preciso, tá? Eu só estou dando um exemplo, tá? Eu não preciso do iPhone 16, não. Isso aqui funciona muito bem agora ainda. Para mim é ótimo, tá? Mas o ser humano é assim. Ele precisa toda hora satisfazer algo para preencher a sua vida. Porque há um vazio no seu interior. Mas quando esse vazio que há no seu coração é ocupado por Cristo Jesus, todas essas coisas se tornam fúteis, amado irmão. Perceba isso na tua vida. Todas essas coisas passam a não ter mais valor na sua vida. Por isso que Paulo fala, tudo aquilo que eu considerava lucro na minha vida, agora considero como se fosse esterco, cocô na minha vida. Porque agora vivo por meio de Cristo Jesus. E por isso, amado jovem, amado irmão do Ministério Português da Igreja Chinal, lembre-se, a sua satisfação será plena apenas no Senhor. Apenas no Senhor. Apenas em Deus. Em terceiro lugar, irmãos, o verso 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, o texto não quer dizer agora você vai virar um super-homem, porque agora você poderá fazer qualquer coisa. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, veja o contexto de toda a palavra. Se você ler o contexto de toda a palavra, Paulo está dizendo, falando que ele aguenta sofrer as dificuldades. Isso quer dizer o quê? Que Paulo diz, eu consigo superar todas essas dificuldades financeiras, eu consigo superar a prisão, o cativeiro que eu vivo agora, aqui em Roma, por meio de Cristo Jesus, por meio do poder de Deus que está sobre a tua vida. E por isso que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo, ele está voltado para a missão que Paulo tem de levar o Evangelho. Ele diz, eu posso continuar a trabalhar pelo Evangelho, eu consigo fazer todas as coisas, porque Deus está comigo. Deus está contigo e Deus move a sua vida. E Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, irmão. Alguns entendem, poxa, tudo posso, então vou lá na Mega Sena da virada, Senhor, ajuda-me, Senhor, misericórdia, a palavra diz, eu recebo, tudo posso naquele que me fortalece, então vou lá, Senhor, me dá os números. Não é isso, irmão, não é isso. O contexto da vida de Paulo é outro, irmão. Ele está mostrando, eu sou preso em Roma, estou sofrendo aqui, mas mesmo assim eu me alegro no Senhor, porque eu sei que tudo posso continuar com a minha missão, com o chamado de Deus, naquele que fortalece a minha vida, que é Deus, que é Cristo Jesus. Eu desejo, no íntimo do meu coração, irmãos da Igreja Chinal, que vocês vivam isso. Eu desejo que vocês sejam bons instrumentos de Evangelho, onde quer que vocês estejam. Para você cumprir com o seu chamado, para você cumprir com o teu propósito de vida, para levar a palavra de Deus. Você consegue, irmão. Por quê? Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Logo você pode passar por privações, logo você pode passar por dificuldades, logo você pode passar por grandes crises na sua vida, mas diante de todas essas coisas, você pode superá-las e continuar levando o Evangelho, levando a palavra de Deus, porque Cristo é contigo e Deus está contigo. Amém? Irmãos, amém. Isso é maravilhoso, irmão, entender que Paulo está dizendo, se Deus está comigo, eu conseguirei fazer todas as coisas em prol do teu chamado na minha vida. E por isso, irmão, eu também tenho essa convicção no coração. Eu não fico desanimado, irmãos, tá? Só para vocês entenderem, eu não fico desanimado porque, olha, hoje muitos irmãos faltaram. Não fico desanimado. Aí o Solomão está fazendo scanner aqui, para ver quem faltou, né? Não fico desanimado não, irmãos. Não é por isso não. Mas, irmãos, como eu falei, a gente tem que olhar para o alvo. O alvo é o quê? Cristo Jesus. Olhando para o alvo que é Cristo Jesus, eu olho, imagino a vida de vocês sendo transformada pela palavra de Deus. Eu penso na vida de cada um sendo transformado e moldado pelo Senhor. E eu sei que uma hora Deus há de trabalhar, Deus há de mover a vida de cada um,
para que assim a nossa igreja, o nosso ministério português possa crescer, possa melhorar a cada dia. Irmãos, tenha isso no coração, tenha isso. Abraça, irmãos, abraça. Abraça, irmão, abraça o nosso ministério português. Irmão, abraça, né, Solo? Abraça o nosso ministério. O Solo é um dos que nunca falta, tá, irmão? Por isso que eu falo o nome dele. Ele é um irmão que nunca falta na igreja. Gente, abrace como o Solo o ministério português. Né? Como o Solomão abraça. Nós precisamos abraçar o nosso ministério, pessoal. Abraça esse ministério. Esse é o ministério de vocês, irmão. Se esse ministério está medíocre, a culpa é minha, né? A culpa é minha. Irmãos, vamos melhorar a nossa igreja. Nós precisamos entender assim, olha, a igreja tem 2 ministérios. Tem o ministério coreano e tem o ministério português. Esse ministério aqui é de vocês que estão aqui sentados nesse momento. Não é só, o pastor Samuel, ele que é o responsável, se isso aqui está medíocre, é culpa dele, ele que se dane. Não é isso, irmãos. Esse ministério é teu, esse ministério é nosso. E nós precisamos logo, então, buscar melhorar esse trabalho todos os dias. Não sei, irmãos. De tanto pensar nesse ministério, eu cheguei a pensar em várias coisas. Até de mudarmos o horário um dia. Né? Mudarmos o horário. Porque o culto nas igrejas brasileiras é às 19 horas. Né? Aí os irmãos que tiverem que dormir, dormem à vontade. Dormem à vontade. Aí acordam umas 16 horas, tomam um cafezinho e vêm para a igreja. Não que eu queira isso de vocês, tá? Mas, irmãos, precisamos melhorar a nossa vida espiritual. Busque a excelência na qualidade de vida espiritual que você tem vivido. Não deixe com que a mediocridade tome conta da sua vida espiritual. É o que Paulo está mostrando hoje. A vida de Paulo estava centrada e ele entendia que o mover de Deus permanecia sobre a sua vida e assim ele via que ele vivia todos os dias a satisfação em Cristo Jesus, sabendo que ele tudo poderia fazer, alcançar o alvo por meio do poder de Deus na vida desse apóstolo do Senhor. Eu desejo, irmãos, que nós possamos mudar por meio dessa palavra, mudar como a vida de Paulo mudou. Quem era Paulo, irmãos? Era perseguidor dos cristãos. Mas hoje, agora, nessa palavra a gente pode ver que ele é um homem de forma ferrenha, ele entrega-se a sua vida de forma sacrificial a fim de realizar a vontade de Deus. Eu gostaria que todos vocês fossem assim. Eu também, que eu mudasse para cada vez mais melhor, fosse um passo cada vez melhor para podermos servir essa igreja. Gostaria de concluir a mensagem de hoje, irmãos. Como Paulo diz na palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Logo, irmãos, não fique com medo, não fique com preocupações no seu coração, não fique frustrado ou desanimado ao olhar para a igreja, mas sim, se anime, porque tudo podemos fazer através do poder de Deus. Tudo podemos fazer em nossa comunidade através do auxílio divino. E por esse poder, poderemos o quê? Realizar uma grande transformação em nossa igreja. Uma grande mudança em nosso ministério, principalmente nosso ministério português. Que seja assim mais uma vez o teu coração, a tua vida. Oremos. Senhor Deus Pai, mais uma vez agradecemos a Ti, agradecemos porque a Tua palavra exorta a nossa vida mais uma vez, a fim de que vivamos conforme o propósito divino. E assim queremos mais uma vez, como a vida de Paulo demonstrou através da Escritura, buscarmos a plena satisfação em Cristo Jesus. Porque sabemos, Senhor, ó Pai, que não há nada nesse mundo que possa nos satisfazer. O que irá satisfazer verdadeiramente a nossa vida é Cristo Jesus, o Deus Criador de todas as coisas. E por isso, Senhor, ó Deus, faça com que cada irmão aqui possa se lembrar disso no teu íntimo, no teu coração, e entender que podemos melhorar esse trabalho cada dia, lembrando do poder de Deus, pois tudo posso
e tudo podemos naquele que nos fortalece, naquele que fortalece a igreja do Senhor, naquele que fortalece o teu povo amado. Mais uma vez, Senhor, nesse momento entregamos nossas ofertas de dízimo, de gratidão, de missão, ofertas dominicais. Use cada centavo dessas ofertas para que se faça o propósito de Deus e que assim possamos ampliar continuamente as obras do Senhor. É o que nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.